Senhoras e senhores, está começando mais um Trimind Cash por aqui. O episódio de hoje é muito especial porque a gente adora falar em vendas, adora falar da forma que você gosta de nos ouvir falar por aqui. Nas maiores retenções dos episódios, a gente fala sempre de tráfego pago, vendas, marketing, de maneira que aumente o seu faturamento, você consiga fazer mais negócio. E hoje, resolvi trazer essa sugestão de pauta aqui, porque a gente vai falar de algumas estratégias que a gente coloca em prática aqui, principalmente de resultado rápido. A gente gosta de estratégia de resultado rápido, e isso tem muita relação com a forma como você vende, tem muita relação com o canal, tem relação com o preço, né? Que aí você tira a fricção para o cara tomar uma decisão, tem relação com a forma intensa na hora de vender, a tua estratégia de abordagem. Então tem várias questões legais que permeiam, né? Puta, como é que eu faço para mandar uma proposta e não esperar 50 dias para o cara ficar me enrolando para fechar? Então a gente vai falar de estratégia comercial, mas também focando com esse viés da rapidez, que é o que você quer ouvir no final do dia. A gente quer vender mais hoje, né? Estamos gravando aqui quase na última semana do mês, na última semana do mês, né? E todo mundo fica desesperado para bater meta, certo? Então a gente vai falar um pouco sobre isso. Também vamos falar sobre automatização. A gente está fazendo muita coisa automatizada. Por exemplo, o SDR. Você está usando aí o SDR ou o primeiro atendimento no WhatsApp. Está sendo feito por um humano ainda? Para, velho. Ouve esse podcast, para com isso. Não precisa mais fazer isso. A gente não faz nada disso com o humano. Boa parte aqui é feita de maneira automatizada. Tem muita ferramenta boa para fazer isso, tá? Outra parte, pô, o seu time manda uma proposta hoje, depois cai no esquecimento, ninguém lembra de mandar uma mensagem para aquele cliente perguntando se ele vai fechar ou não. Dá para você automatizar também essa parte, que é a parte CRM. Dá para você ter uma base de contato, se relacionar com esses clientes. A gente vai contar um caso nosso aqui, tinha uma base gigante. A gente vendeu um monte para esses caras, depois a gente conta o que aconteceu depois disso. A gente continua vendendo, enfim. Então tem vários aprendizados, a gente não vai contar só acertos, por óbvio, que tem os acertos são mínimos. A gente vai contar muito mais cagada e coisas que a gente está o tempo todo testando, inovando para seguir crescendo o nosso time de vendas. E para me ajudar nessa missão, trouxe duas pessoas muito especiais aqui para a gente. Gabriela, que está com a gente aqui mais de 2 anos e pouco já, Gabi? Vai fazer 2 anos. Vai fazer 2 anos. A Gabi, posso falar de boca cheia aqui, que é uma das nossas maiores hunters aqui. Ela é foda, ela bate meta, ela puxa o segundo lugar, geralmente, agora está ficando mais próximo, né? Mas assim, o segundo lugar geralmente ficava na metade dela. Então ela tem bastante experiência, vai contar um pouquinho para a gente daquilo que ela faz. Seja bem-vinda, Gabi. Não é o primeiro, né, Gabi? É o primeiro. Sério? Primeiro. Como assim, que gafe? Você não precisa ir mais vezes. E o Gui Duarte. O Gui está com a gente há menos tempo que a Gabi, mas já parece que faz um tempão, não pelas olheiras dele, nem pela barba branca, mas pela experiência que ele tem. Então, Gui, seja bem-vindo aí, mano. Obrigado, Gui. Valeu. Bora? Vamos gerar valor? Bora gerar valor. Então tá bom. Cara, a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês, porque eu ouvi bem a opinião mesmo, tá? Começa por ti, Gabi, que é uma daquelas pessoas que vende mesmo, sabe? Aquela pessoa que fica, vai lá e entrega resultado. Quando tem que, a gente sabe que pode contar contigo, né? Qual o perfil que você já viu que dá certo? Por que você deu certo? Porque quando a Gabi entrou aqui, ela nem tinha perfil de vendedor. Né? Falou, nem me vejo vendendo. E hoje é foda na venda. O que você faz que dá certo? Que você pode compartilhar que tem no teu perfil, que tem no teu DNA? O que funciona? Então, falando um pouquinho do meu perfil e o que normalmente eu olho, né, voltado ali para um time comercial, além do básico, que é o que todo mundo fala, que é ter um perfil comunicativo, ter uma escutativa, né, saber ali contar a história. O mais importante também é saber ouvir não, né, então, porque é o que a gente mais escuta, querendo ou não. Ter ali uma resiliência. E voltado para resultado, acho que são pessoas que estão dispostas sempre a sair de uma zona de conforto. Então, não buscar só uma estabilidade, seja, né, enfim, dentro de um time, de resultado, uma estabilidade financeira, querendo ou não, mas sempre estar disposto, de fato, a inovar, porque a gente vai mudar produto, você vai ter que sempre mudar a estratégia, então, né, sempre ter uma resiliência e pessoas que estão dispostas a sempre ter esse gás, né, para trabalhar, principalmente ali no final do mês. E o que você já viu que não funciona? Perfil que não funciona, sem falar nomes, você pode até lembrar histórias, tá? Pode falar mal, sem falar o nome, não tem problema. Perfil que não funciona. O que não funciona, na tua opinião? Uma coisa que não funciona no vendedor. Se o cara não tiver essa característica, para mim não funciona. O que não funciona, de fato, é uma pessoa que não sabe se comunicar e não tem uma postura, né? Isso, querendo ou não, é o mínimo que a gente procura hoje dentro de um perfil de um bom vendedor, né? Então, ter uma postura, né, que é o que a gente procura, ter um tom de voz, querendo ou não, adequado, uma oratória muito boa. Então, acho que é isso, né? Então, além de saber vender o meu produto, eu preciso saber primeiro me vender. Para passar uma confiança, então, para a pessoa que está assistindo, né? Seja uma videochamada ou para quem eu estou conversando. Se a pessoa do outro lado não sentir que está comprando de alguém que sabe o que está falando, ou que passa confiança, o cara pode estar até mentindo, pode estar vendendo uma porcaria, mas se ele estiver confiante, Exatamente. Né, quem está comprando realmente acaba passando, sentindo isso, né? Tem que ter uma convicção naquilo que a gente fala, né? Independente do produto. Concordo. E Gui, o que você já viu? O Gui já passou por muitas experiências comerciais, já vendeu um pouco de tudo, né? Cara,
já vendi muita coisa diferente, assim, em vários mercados. Vende a Barça na rua? Época da Barça, batia lá no portão, eu tenho um minutinho. Não, cara, brincadeiras à parte, assim, cara, eu tava pensando antes de a gente gravar aqui, pô, já gerenciei, assim, mais 100 pessoas, cada um com seu perfil. Eu acho que a Gabi trouxe um ponto bem relevante. Tem alguns aspectos que você consegue mapear da pessoa que tem um perfil, né, dessa pessoa que tem um perfil comercial, mas também tem habilidades que você consegue treinar. A pessoa, eu acho que assim, parte do princípio dela ter vontade de aprender algo. A gente que trabalha com, né, a gente tem uma idade média no nosso time, a galera é jovem, então estão super abertos a aprender. Às vezes o cara não tem um perfil, a gente passa isso, a gente sabe, a pessoa entra ali no comercial... Fala que tem, mas não tem, né? Exatamente, mas assim, a pessoa tem curiosidade. Eu acho que curiosidade é uma coisa interessante. E as outras habilidades a gente consegue, ao longo do tempo, ir treinando, desde que a pessoa esteja aberta a absorver novas habilidades. Então, eu acho que o ponto assim, crucial é a curiosidade de estar aberta a receber, a aprender coisas novas, né? E aí a gente consegue ir trabalhando cada um no seu perfil e explorando o que ela tem de melhor. Às vezes ela tem uma comunicação muito ativa, uma pessoa que tem uma postura, mas ela não tem muito metodologia comercial, muita estrutura comercial. Isso são coisas que a gente vai adaptando. Eu acho que o perfil, assim, que, porra, não dá certo, cara, é o cara que não tá disposto a aprender algo novo. Ou, às vezes, o cara que chega aqui, pô, eu sou o cara do comercial, e, de fato, não é. Você tem que estar com a cabeça aberta, porque o comercial, ele é uma coisa muito dinâmica, uma rotina dinâmica. Então, você tem que estar aberto a aprender coisas novas e também a trabalhar, desbravar novas habilidades. Mas como é que saca isso, mano? Como é que você percebe isso? Porque tem um feeling aí, né? Tem um feeling. Cara, eu tenho uma experiência, assim, bem massa, assim, de mercado que eu trouxe. Eu fui trabalhar... E contem histórias, né? Se olhar uma história, vou ter uma boa pra contar aqui. Eu fui trabalhar numa operação comercial, nada a ver com tecnologia, telecomunicações. Fui trabalhar numa operadora, e aí eu cheguei numa cidade que eu não conhecia ninguém, o time já estava formado, e falou, cara, é um time novo, e, cara, faz aí, entrega a meta, treina essa galera. Tinha galera de 50 anos, tinha galera mais nova. Então, para mim, foi um momento assim, caramba, perfis diferentes. Como é que eu vou trabalhar essa equipe? Como é que eu vou trabalhar com essa galera? E aí, o que eu fiz, cara? O que eu faço, geralmente? Quando eu cheguei aqui na Turmind, inclusive a Gabi foi uma das primeiras pessoas que eu sentei ali. Falei, cara, fala um pouco de você, como é que você trabalha. Eu acho que é essa aproximação, entender o perfil. E a gente que está há um tempo no mercado e faz muito isso, você saca as habilidades do cara. Você é um cara super comunicativo, você é um cara que tem habilidades comerciais. Então, cara, eu vou mapeando pessoa por pessoa. O que ela tem de, pô, isso aqui é muito bom, a gente tem que escalar isso. Isso aqui talvez a gente tenha que trabalhar, treinar melhor ela. E tem coisas que a gente não vai conseguir, de fato, ali, que você vê, cara, é o perfil dela. Essa pessoa, talvez ela não tenha uma mudança drástica nisso, mas você consegue explorar as melhores habilidades. Então, eu tenho muito isso de frente a frente com a pessoa, escutar, ouvir dela. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Então, eu consigo mapear essas habilidades, trocando uma ideia com a pessoa, entendendo qual que é o objetivo, por que você está aqui, o que você curte fazer no teu dia, né? Como é que você trata essas situações e acompanhar, né? Eu lembro que eu cheguei lá, eu fiz essa reunião com todo mundo, né? E depois eu coloquei a galera, todo mundo junto, e para ver o comportamento deles, né? Dentro do time, quem era o dominador, assim, quem tocava ali, quem puxava, quem era o líder, quem era mais passivo, e nisso você vai pensando em como montar um time performático com cada habilidade que cada um tinha. Então, pô, primeiro mês ali, cara, eu fiz essa estrutura, depois a gente bateu meta e foi crescendo assim, e o time tá até hoje lá fazendo um bom trabalho. Então, eu trabalho muito assim no one-on-one mesmo, para entender o que posso explorar. Mas, puxando um gancho aqui do que o Gui falou, também a gente aqui, né, como líder e quem contrata muito para um time comercial, a gente tem que sempre ter uma linha onde a gente consegue diferenciar pessoas que são comunicativas daquelas que, de fato, sabem converter pessoas, né, numa conversa para um contrato, né, ou para uma venda. Porque só ficar falando e depois exatamente. Não necessariamente uma pessoa que é comunicativa, ela vai saber vender, né, vai ser um bom vendedor. Acho que vai muito disso. E é muito comum as empresas, elas conseguirem diferenciar isso, né? Até a gente, quando faz uma entrevista, uma pessoa, às vezes, é muito simpática, muito carismática, mas será que ela tem, de fato, uma habilidade para converter um lead, né, converter alguém em uma venda? Então, a gente tem que prestar sempre muita atenção nisso também. É um dos principais fatores hoje, né? A pessoa, como eu disse, de fato saber conversar, mas ela precisa ter outras habilidades também além disso.
Cara, tem duas histórias assim para quem está buscando vendedor ou quem tem time de venda que vai se identificar. Né? A primeira foi o seguinte, já passou vários vendedores, né? Mas tem um perfil que para mim, tem uma parada para mim no vendedor que se você não pega no começo, eu caio fora. Que é o raciocínio lógico, que é o cara entender, é assim, ó, vai entrevistar o cara. Pô, geralmente se o cara fez o dever de casa, ele vai entrar no site, no Instagram da empresa que ele vai trabalhar. Se ele não fez isso, puta, nem gasta muito tempo, só por educação, serve um café e tchau. O cara não está interessado em trabalhar com você. Mas quando ele faz isso, e a maioria faz, né? Dá para se dizer que a maioria faz o dever de casa. Você pergunta, por que a gente vende aqui, cara? O que você entendeu? O que é o nosso business? Tá, e legal. E como é que a gente ganha dinheiro? Cara, essa pergunta é matadora. Ela é simples, mas ela é matadora. Por quê? Vai dividir muita gente que demora muito tempo a compreender as coisas. Depois desse cara, você vai explicar para ele, sei lá, o que é um método, um spin, que ele tem que se conectar com o cliente, bababá. O cara não entende, velho. Assim, desculpa, é porque ele é burro mesmo. Porque tem dificuldade de raciocínio, não consegue pegar as coisas. E eu já fiz muito essa cagada de trazer gente assim que eu perguntava, o que vocês fazem? Nós somos, sei lá, vocês são um escritório de advocacia. Eu falava, não, cara, nós não somos isso, velho. Nós vendemos para advogado aqui, mas para outros clientes também. E aí depois eu falo, não, mas se eu ensinar o cara, talvez não esteja tão claro o meu site e tal. Velho, batata. O cara é meio limitado mesmo, assim, sabe? Ele é limitado, né? Tem uma inteligência limitada. Então você não pega. Isso é o primeiro aprendizado, assim. Eu vejo como isso faz a diferença, porque a gente está contratando o tempo todo. E o segundo é o que você falou. Quando o cara segue bem, cara, ele entende o método e ele segue o playbook. Teve um cara que eu não vou lembrar o nome dele, mas podia falar porque é um elogio a ele, que ele ficou 2 meses, acho só. Depois eu encontrei lá no evento, eu contei até no Mais Um Café, ele estava vendendo lá para o pessoal do Mais Um Café, amigos nossos e tal. Esse cara entrou, primeiro mês era normal, assim, o cara vendia para 1, 2 clientes, esse cara entrou e arrepiou, assim, 8 contratos no primeiro mês, nunca vi isso, cara. Alexandre, acho que era Alexandre, altão, assim e tal. Cara, daí a gente falou, porra, queremos 10 caras desse aqui, 10 Alexandre, vai buscar 10 aí. O que o Alexandre faz, velho? Aí eu fui ouvir uma conversa dele, não a venda dele. Cara, ele não sabia bolhufas, porque o cara não tinha aprendido no primeiro mês. Ele só seguia o método, velho. Ele tinha aprendido, tem que fazer isso, aquilo para vender, beleza? O Vitor tinha ensinado ele. Ele fazia exatamente aquilo, ele parece um robô. Quando o cara perguntava alguma coisa que fugia muito, ele fingia que não tinha ouvido o que o cara falava, ou ele dava um puta migué e já voltava para a linha dele, porque ele só sabia aquilo. E estava tudo bem. Então ele não sabia merda nenhuma do produto, mas ele aplicava 100% o método de venda. Me conectei com o cara, puta, identificador, implica um pouquinho e pau, já trago a necessidade. Falou, cara, você precisa disso aqui, e ficava batendo naquilo. Ele era quase um papagaio falante, assim, sabe? E foi animal, o cara vendeu pra caramba. Não ficou no final do dia, por quê? Porque ele viu o formato, ele extraiu rápido aquilo, viu quanto ele podia crescer e tal, puta, não simpatizou tanto, mas foi animal, foi uma troca, uma saída super bacana. Foi o cara, até hoje, um dos caras que eu mais vi rampar rápido. E ele não sabia absolutamente nada. Sabe quando você vê a gente, vendedor, né, das antigas, a gente vê o nosso vendedor vendendo e, puta, cara, nada a ver o que esse cara falou agora. Né? Primeiro você tem que passar por essa fase, né? Você fala, puta, nada a ver. Daí você entende e fala, não, velho, tem que dar autonomia, o cara tem que vender do jeito dele. Não tem que vender do meu jeito, senão você não consegue formar time. Sim, claro. Isso é uma cagada, né? Dos velhos de guerra, né? Fala, não, pô, você tem que falar do meu jeito. Não, velho, ensina o que você sabe. Se o cara tiver uma inteligência suficiente para captar aquilo, ele vai vender do jeito dele. O que você tem que focar no resultado. Você atendeu quanto? Para quanto você vendeu? Top, vê a taxa do cara e tchau. Então, eu lembro dessas duas histórias que eram bastante comuns, né? Bastante relevantes aqui. Erros comuns, cara. O que vocês veem assim, de erro no processo ali ainda de pessoas? Vem mais alguma coisa em mente? Não, erro comum pode juntar aí cultura também. O que vocês olham assim que... A gente já teve vários momentos de cultura aqui, né? Vocês querem contar um pouquinho como era e como é agora, ou contar como é hoje, como era a diferença antes, essa motivação e tal? O que a gente pode compartilhar disso? Cara, até puxando um pouco do que você falou ali, a gente que vem de muito tempo de mercado, a gente tem isso, pô, o cara tem que seguir a minha cartilha, ele tem que ser... e a Trimind, assim, cara, a gente tem uma cultura diferente, isso eu aprendi aqui dentro também, porque eu venho do mercado, então eu tinha essa percepção, o cara tem que fazer como eu faço, porque eu sei que dá certo. E aqui a gente tem uma cultura, uma certa liberdade, apesar de a gente ter um desafio, como a gente trabalha com um público, né, pessoas, né, são equipes jovens, né, então a gente, como balancear o aprendizado deles, como balancear a performance deles e a própria educação deles, né? Então a gente tem uma parada de cultura muito, muito legal, que eu acho que isso é o que engaja, né? No primeiro, porque, como você falou, às vezes o cara chega aqui cru, né? É o primeiro emprego dele aqui e tal, então é legal passar por isso, né? E ter essa troca e também dar liberdade. A gente tem uma cultura de dar liberdade, mas mostrando responsabilidade pro cara. Então, a nossa cultura, assim, trabalhando essas pessoas, dar a oportunidade para ela trazer ideias, né? Nosso time participa muito da criação de processo, né? Eu acho que a gente acerta muito nisso. Antes de falar dos erros,
Mas eu gosto de trazer o ponto positivo, é que a galera ela participa muito do processo. Então, eles participam de ideias, de criação, a gente dá liberdade para isso, e deles serem quem eles são. Né? Então, a gente tem uma metodologia comercial no processo, mas a gente consegue deixar eles à vontade para desenvolver o trabalho da forma que eles se sentem à vontade, porque isso maximiza a pessoa se sentir, poder ser quem ela é aqui dentro da Turmind. Isso a gente tem, né, na nossa cartilha, digamos assim, ser quem você é. Então, acho que assim, de principais acertos nossos é dar essa flexibilidade, essa estrutura para eles poderem se desenvolver e também serem quem eles são hoje, sem precisar seguir, de fato, um perfil específico. Assim, Gabi, você quer comentar? Você que está há mais tempo aí, já viu várias coisas, o que você Acho que lembra um aí dos pontos principais também, pensando num setor comercial, não necessariamente ter um ambiente competitivo é saudável para que os vendedores vendam sempre mais. Então, isso é muito o que a gente tem aqui dentro, né? Um ambiente totalmente saudável, todo mundo se ajuda. E, claro, querendo ou não, é uma competição interna, né? Eu, por exemplo, sempre quis ser a melhor vendedora, mas isso é comigo mesma, né? Não tem nada a ver com o time, enfim. Então, isso ajuda muito também. Acho que é um dos nossos acertos aqui. Agora, falando disso, lembrei de uma parada que acho que, cara, toda empresa sofre com isso, não é diferente aqui, a gente pode falar abertamente. Sim. É uma coisa que a gente sabe que a gente tem, toda empresa passa por isso, cara, de processo. Acho que é o uso do CRM, cara. Porra, ferramenta foda de fazer o cara entender que a gente precisa, né? No dia a dia ali, o cara tá muito focado no fechamento, ele tá com sangue no olho, ele tá com fome de contrato, mas a parte de gestão desses dados, devolver essa informação para o CRM é uma batalha, assim. Então, a gente passou por vários tipos de tentativas e de engajamento no CRM, de incentivo, de cobrança, a gente meio chato com isso, até repetitivo, mas eu acho assim que um processo que e é preciso ter um olhar crítico para esse processo, que é, de fato, o consultor, o SDR, enfim, o closer, saber que ele precisa daquela ferramenta, que não é uma punição, né? Que o cara, tô indo embora, tem que preencher essa porra de CRM hoje, fiz tudo, fechei contrato. Mas isso colocar isso na cabeça deles, que isso é importante, e isso pode se tornar um erro grave na operação comercial, porque você acaba não tendo controle do que está acontecendo, você não tem informação para tomada de decisão, isso é muito difícil, porque você não sabe, você depende do que da informação dele, você tem que ficar correndo atrás dele. Então, eu acho que é algo que a gente aprendeu muito com isso. O uso do CRM assim, é um processo que eu acho que todas as empresas têm. Eu vim de multinacional, trabalhei, eu falo, cara, eu não preenchi o CRM todo dia, eu deixava assim. Então, é uma cultura que a gente tem que é difícil de quebrar esse processo, né? Então, um dos pontos que eu lembrei aqui é essa dificuldade. Cara, tem uma frase que eu gosto, que é da minha, do Gabi, ele fala assim, Deus no céu e dados na terra. Cara, tem que ter dado, né? Vamos pegar um exemplo nosso aqui, a gente fez um mês praticamente, que daqui a pouco a gente conta com mais profundidade essa história, mas a gente tinha uma base de 12 mil contatos e vamos trabalhar em cima dessa base para vender. Geramos as campanhas de marketing, tráfego pago e tal, foi meio loucura, mas foi para passar por aquele aprendizado, tinha que passar pela selva ali, cheio de leão e tal, a gente passou, jacaré, tinha de tudo, né? E aí a gente zerou a parada, tá bom, cara, beleza, o que a gente faz agora? Cada um sai de um lado e pau, pequenos jet ski na água e vambora, né? Para não ser aquele barcão lento de... Boa, várias coisas começaram a dar certo. Você só sabe que está dando certo se tiver velocidade para tomar decisão, para olhar o dado. Então a gente sabia que a Gabi estava fazendo de um jeito, o André estava fazendo de outro, o Léo estava fazendo de outro, os disparos de mensagem para a base. E aí, qual que era a missão? Né? O líder tem que pegar, sentar, olhar na segunda-feira, sei lá, sexta-feira, cara, que jeito foi feito, o que teve de resultado? E aí colocar numa planilhazinha simples, mas a informação, o que mais vale no final das contas é como que você fez, quantas pessoas chamaram atenção, se essas pessoas eram qualificadas ou não, e quanto vendeu, se fechou negócio, se está bem avançado, se não está. Você é um trabalho de praticamente engenharia reversa. Aí você volta e fala assim, opa, deu mais certo isso aqui, agora compara com os demais. Isso é growth, estratégia de growth, é mapeamento daquilo que foi feito para você ter um crescimento. Comparei, legal. E aí você vai fazendo cohortes em cima disso. Mas espera aí, isso aqui foi feito para quantos? Qual o percentual disso? Né? Que horário que foi enviado? Da onde surgiu essa base? Vai surgindo tantos insights, e aí depois você tira um insight, fala, então o que mais funciona é isso aqui. Agora vamos tentar estressar isso aqui. Você consegue fazer mais disso? Repetir? Fazer 10, 15, 20 vezes isso aqui? Aí o negócio cresce. Na grande maioria das situações você vai extrair informações e depois vai dar com a cara do muro, né? Como a gente fez parcialmente, mas a gente enxergou um caminho ali. E a gente não fica ali com medo do caminho, falando, cara, vai logo, valida rápido, estressa isso aqui. Se não der certo,
que você perdeu, cara? Você perdeu ali, sei lá, 2 semanas de venda, perdeu, sabe, se você fizer rápido uma semana, mas o que falta, Guido, acho que a parte do CRM que mais atrapalha é que se você não tem o dado, você não consegue tomar decisão rápida. Então, a gente está o tempo todo, agora com o CRM próprio, né, que os nossos clientes usam, cada vez mais a informação tem que estar assim na cara do gol. Falou, cara, não tá vendo que aqui tá bombando? Puxa, isso aqui estressa e desliga essa outra aqui que não tá legal. Mas controlar tudo isso de fato é um baita de um desafio, né? Boa. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, aproveitando aqui, Gabi. Quando a pessoa entra, acho que tem uma parte aqui que vai bem em processo, tá? Que é o onboarding. Que é a parte da pessoa chegando no business, né? Chegou na empresa. Cara, pô, a gente já teve aqui momentos que a pessoa, senta aí, cara, isso aqui é um produto, dá uma olhada, dá uma lida e tchau, vai vender, né? Empresa pequena é assim que funciona. Agora, a gente continua sendo uma empresa pequena, aí, enfim, próximo de 40, 50 pessoas, geralmente a gente fica... Cara, a gente já, tem um treinamento aqui pro cara. Conta um pouquinho de como é o nosso onboarding, cara, como é que você percebe o que dá certo, o que não dá, as cagadas, enfim. Traz um pouquinho dessa entrada do vendedor aqui, que eu acho que faz uma diferença enorme. Então, acredito que passar por esse período de treinamento aqui dentro, né, seja 1 ou 2 semanas, entender um pouquinho de cada setor já é o principal, né? Porque eu não preciso necessariamente mostrar para o meu vendedor só o que a gente vende. Eu preciso que ele entenda 100% da operação, seja um pouquinho de como funciona o financeiro, o marketing interno, o marketing para os clientes, né? A tecnologia, como é o processo que a gente faz dentro do comercial, daí sim é um pouquinho mais aprofundado. E claro, vai muito também do perfil do vendedor. Tem gente, né, que é o perfil contrário do meu, que estão dispostas a já ir para a fogueira de uma vez, né? Porque é assim que a pessoa aprende. Eu, falando por mim agora, o meu processo eu tive que olhar outras pessoas vendendo para daí sim entender mais a fundo como funcionava para daí estar pronta para vender. E, claro, a gente sente muito isso quando a pessoa entra, né? Mas passar essas pessoas, todo mundo, né? Não necessariamente só um vendedor, mas todo mundo que entra de uma empresa, estar aqui, todo mundo unido, né? Entender um pouquinho de cada coisa, acho que para mim é o essencial. O que acontece no nosso onboarding? Ele fica uma semana, depois cai contigo lá, né? Contigo, com a Gabi e tal, a liderança. O que o líder faz, cara, quando ele tá ali no papel do líder, quando a pessoa tá começando? Cara, primeiro, eu sempre troco uma ideia com a pessoa, aquilo que eu te falei no início ali que eu tava contando a história. Então, eu sempre procuro entender a pessoa. Então, o primeiro papo é comigo. E aí, como é que foi a primeira semana de onboard e tal, que dá bem à vontade. E só para concluir, complementando um pouco, eu acho que o onboard ele é algo que a gente faz de uma forma assim, que dá um resultado absurdo, que a pessoa chega ali, ela tem uma visão da empresa como um todo. Eu já fiz vários onboards, né? Eu trabalhei em várias empresas e geralmente era o que você falou, você coloca o cara ali, a gente vende isso aqui é a apresentação, a pricing isso aqui e tal. E aqui não, cara, aqui a gente mostra o panorama, tem várias dinâmicas e tal, que deixa a criatividade, e às vezes até a gente descobre que o cara tem um perfil para aquele setor, ele tá ali para uma vaga, mas a gente sabe que ele pode ser uma pessoa que vai complementar outras áreas e trazer ideias. Então, isso é bem legal. Agora, falando um pouco do onboarding comercial, né? Depois que essa pessoa passa por essa semana ali imersa com vários líderes aqui dentro, ele vai para o comercial. Então, eu tenho essa pegada de sentar, trazer a pessoa próxima, entender com ele, né, qual que é o intuito, como é que foi o treinamento. E aí, assim, cara, basicamente, em uma semana o cara tá pronto, o cara tá vendendo. A gente tem histórias aqui... inclusive, uma das nossas últimas contratações aí, na primeira semana, fechou um contrato. Né? Então, essa curva, eu vi que a gente também melhorou essa performance de treinamento, a gente criou essa metodologia ali dentro do comercial, vivendo ali, como que a gente aproveita e otimiza isso. Então, o primeiro papo comigo, cara, eu já coloco essa pessoa nos primeiros dias ali, acompanhando, trazendo o aprendizado da Gabi, né? Pô, se ela trouxe um resultado e passou por esse processo, tem coisa boa aí. Então, a gente coloca essa pessoa já trazendo um viés para ela. Eu sempre falo, cara, não se apegue a como essa pessoa faz, mas como que ela desenvolve, como é que ela apresenta, quais são os pontos positivos e negativos também, porque vão ter. E anota o que você sente mais confortável, com quem que você se aproxima mais do perfil de abordagem e deixa essa pessoa só como ouvinte, participa de uma reunião, participa com essa pessoa. Em 2 dias é isso, tá? E depois eu começo a colocar essa pessoa, eu faço algumas reuniões ali, eu coloco essa pessoa comigo para ela entender também como que eu faço para ter uma visão mais ampla do negócio, não só como mas também pensar junto com uma liderança, ter essa oportunidade de tomada de decisão, como a gente faz e tal, como que a gente trata um cliente numa outra perspectiva. E aí eu começo a acompanhar, a Gabi ali começa a acompanhar essa pessoa nas primeiras reuniões. O que eu falo? Cara, até onde você está confortável em apresentar? Primeira apresentação da pessoa, já na fogueira, já é um cliente, é um lead.
Aí eu coloco, o que você... Pô, Gui, eu tô confortável em ir até aqui. Falei, eu vou estar aqui, vou te dar o suporte, então toca lá, vai até o ponto. A gente combina ali e essa pessoa leva. Cara, às vezes é tão impressionante que a pessoa se sente tão à vontade no processo que eu fico quieto, eu não preciso nem falar. Né? Então, e depois da reunião eu dou um feedback, falo, pô, esse aqui é esse gatilho que você fez. Cara, em uma semana todo esse processo. Né? E aí já na sequência, no início da segunda semana, essa pessoa está treinada ali já para fazer... Quando você participa geralmente assim, de umas 5, 10 reuniões, tem um número ou não? Ou você sente ali, fala, a pessoa está pronta, participa de 3 Cara, agora. um dia, assim, aí dependendo da agenda, assim, mas de 3 a 5 reuniões, assim, e a confiança da pessoa, acho que isso é o mais importante. E outro ponto, cara, é o quanto, porque assim, eu faço essas 5 reuniões, por exemplo, com a Gabi. E, pô, ela mandou bem, tipo, já dá pra gente liberar ela para uma agenda cheia. Só que eu vejo muito comportamento depois do... Cara, isso é muito foda. É o feedback que você dá. Por exemplo, cara, você tá falando muito, você tem um vício de linguagem. A gente é muito aberto, assim, pra falar, assim, pra ajudar. E aí, pô, você tá com vício de linguagem. E aí, beleza, você fala isso, depois você vai acompanhar uma reunião para ver se a pessoa melhorou, se ela acatou os feedbacks, se ela acatou... A gente usa aqui, dentro do processo de venda, Gui, é uma parada que eu passo para a pessoa na primeira semana que ela está com a gente. Você já ouviu falar sobre storytelling? Né? Como que funciona essa estrutura? Storytelling tem essa estrutura, eu mando material para a pessoa dar uma lida nesse material, ver se você entende, depois eu troco uma ideia, e a pessoa, você começa a participar da reunião e fala, caralho, velho, ela tá fazendo... Tipo, pegou a parada, né? Então, cara, é isso, assim, treino muito rápido, né? Sem muita burocracia, e a pessoa ali... Eu acho que colocar a pessoa no fogo também forja ela, né? Então, ficar ali meio colocando embaixo do braço, assim, muito tempo, eu acho que isso, né, desenvolve a pessoa de uma forma mais lenta. Colocar na fogueira, mas acompanhar, dar material, conteúdo, insight e feedback, eu acho que isso tem funcionado bem legal no nosso time. Uma coisa aqui complementando o Gui, o perfil de um bom vendedor é entender o processo, mas não necessariamente replicar o processo, mas ele entender que ele precisa adaptar dentro de um perfil que ele tem. Eu já treinei aqui alguns dos nossos colaboradores e eles não tiveram, né, o mesmo tato ali que eu tive, o mesmo discurso que o meu, mas conseguiram, às vezes, um resultado maior que o meu, porque eles adaptaram dentro de um perfil diferente. Acho que vai muito nesse sentido também. Faz sentido. Várias vezes a gente via você vendendo de um jeito, outro vendendo de outro. Exatamente. Ele vai olhar o resultado, né, no final do dia, né? Por mais que seja bom padronizar, boa parte, mas é isso que você falou. Cara, você tem que fazer essas 3 etapas aqui, mas faz do teu jeito. Ter um processo, mas que ele seja adaptável dentro de cada perfil. E depois você fala pro cara, ó, é o seguinte, tem uma pessoa que tá vendendo bem mais que você. Se eu fosse você, eu dava uma olhadinha no jeito que ela tá vendendo. Né? Se eu estivesse vendendo, eu falei, cara, como é que a Gabi vende? Quero vender o volume que ela vende, quero ganhar o que ela ganha, quero pra cima, pô. Agora, os caras às vezes ficam não, vou fazer do meu jeito. Tá bom, você vai ficar com o teu resultado, pode ser que você não cresça tanto. Você tem a oportunidade de andar ali na frente, né, velho? Uma McLaren ali, ou você tem a oportunidade de ficar lá pra trás, entendeu? Lá com o Barrichello, você que sabe, né, velho? Barrichello é sacanagem, né? Mas enfim. Cara, tem uma parada que eu queria perguntar para vocês, o seguinte, a gente teve uma virada de chave no mês passado, dependendo de quem estiver ouvindo, setembro 24, que a gente resolveu trabalhar uma base que a gente tinha de contatos, CRM, né? Tinha uma base grande lá e tal, de um relacionamento histórico nosso. E deu super certo, então vamos contar como foi. Agora, o que mais, que eu queria passar o conhecimento, queria perguntar para ti, ligar para você contar, o que a gente fez, né, basicamente? O que você achou que fez sentido? Por que deu certo? Usar base, porque muita empresa, provavelmente que nos acompanha, tem base. O cara tem uma base lá de 300 contatos, que ele tem, sei lá, 1 ano e meio, 2, ele não usa, ele não fomenta esses contatos, ele não faz um relacionamento, né? A gente aprendeu muito aquela questão da repetição do contato e tal. O que na tua opinião faz dar certo usar base de relacionamento? Quando é que dá certo? Quando é que não dá? Até onde que dá para ir? Conta um pouquinho. Então, vai muito do time de venda, né? Então, é sempre usar ali uma cadência de mensagens e se fazer lembrar para aquele cliente que em algum momento chegou dentro da tua empresa. Pode ser que ele tenha chego através de um marketing, por indicação, né? Enfim, independente do meio, e não evoluiu, então se fazer lembrar. Então, mandar uma mensagem, sempre mostrando ali o que você está fazendo, né, atualmente. Então, principalmente dentro de empresas que tem ali uma mudança de produto, né? Ou vai aumentando essa variável. Então, sempre apresentando algo novo, trazendo cases de sucesso, promoções, né, condições especiais. Então, se fazer ali presente e aproveitar aquele time de venda. Então, hoje, né, a gente pode falar aqui com propriedade que a gente usou essa base de CRM e clientes ali lá de janeiro, que em algum momento entraram em contato, acabaram contratando, né, no mês de setembro. Então, aproveitar essa janela. O que você sentiu ali, Gui, que fez dar certo e tal ou não? Cara, uma coisa bacana que a gente sempre... inclusive, você falou num podcast esses tempos, falando sobre
mudança de oferta, né? O shopping faz muito isso, né? Então a gente trabalha muito essa abordagem de sempre ter uma oferta diferente. A gente tem até, né, uma estratégia quando a gente está chegando ali a última semana de fechamento. Acho que isso é até comum entre as empresas, em ter vários outros tipos de oferta. Então eu acho que muito timing, né? Então em janeiro o cara não estava pronto para comprar, não era o momento para comprar, ou a oferta ela não era tão, assim, chamou muito a atenção do cara ali, né? Então, eu acredito, assim, que time é muito importante, time de venda, a gente sabe muito bem disso, e também a oferta. Então, aqui no nosso processo comercial, a gente testa muita coisa. Você falou uma parada que na Turmind isso é muito massa, que, pô, testa rápido, se a gente errar, pô, lição aprendida, se deu certo, bora escalar. Então, a gente tem várias ofertas que a gente trabalha hoje no nosso processo comercial que foram teses validadas. A gente falou, vamos testar isso aqui, né? Então, eu acho que a questão do time e oferta, ter vários, mudar isso, validar o tipo de oferta é muito importante, assim, para ter um resultado em cima dessa base, né? Então, a gente... Cara, você sabe uma parada que eu vi esses dias que eu achei massa? O cara falando assim, cara, o que tem em comum entre uma empresa que vende plano funeral, uma loja da Apple e um dentista? Então eu falei, pá, velho, nada a ver o cu com as calças. Cara, tem em comum que os três estão com dor, irmão. Os três estão... Se entrou um cliente em desses três negócios, ele está dando um sinal que mais vale no processo de venda. Ei, tô com um probleminha. O cara não entra num dentista do nada e fala, não, o que vocês fazem aqui? Ah, velho, tô com uma dorzinha aqui, tô querendo deixar mais branquinho meus dentes, botar um aparelho, sei lá. O cara tá dizendo, ó, eu tenho a dor. Né? Às vezes ele não vai comprar naquela hora, mas ele deu todo indício para você. No plano funeral é a mesma coisa. O cara vai falar, bem, tô preocupado, alguém vai morrer, eu quero dar uma antecipada aqui. E na loja da Apple é a mesma coisa, pô, não precisa nem falar, né? Pô, cara, tô interessado em algum celular, mas o celular não tá me satisfazendo. Então, você não entra, tudo bem, tem os que entram para, vou dar uma xeretadinha, mas no fundo, entendeu? O cara tem algum interessezinho. E aí é uma parada que é massa, que a gente vacila muito, tem que captar a informação, captar esse contato. E aí, se o cara tem a dor, é mudança de oferta e cadência. Tem que entrar em contato com esse cara. O cara que entrou na loja da Apple, em algum momento ele vai trocar de telefone. Naquele momento você tem que estar lá. Então, entrar em contato com o cara, muda a oferta. Pô, numa hora você oferece, sei lá, um iPhone 12, que você não tem informação, daqui a pouco sai o 16, você vai lá e fala, pô, cara, tô com uma promoção aqui super maneira. Vai que hoje você quer. E eu ficava sempre com isso na cabeça até aprender. Cara, não vou ficar enchendo o saco do cara, tem um limite aqui, balela. Pô, a gente é impactado, não lembro o número exato, por mais de 1.200 propagandas, negócio assim, por dia. Então, cara, se o cara entrou, consentiu, deixou o dado para você, a informação dele, o telefone, mas você conseguiu extrair, gerando valor para ele, de alguma forma, ó, se tiver oferta, se tiver alguma novidade, posso te mandar uma mensagem? Pode sim. Ele está dizendo para você, agora você tem, cara, o acesso a ele. Seja chato, às vezes o chato que eu quero dizer assim, pode tentar vender para o cara, dá uma insistida. É só você olhar, cara, a Amazon, o Mercado Livre, eles ficam te perguntando se ele pode te mandar. Ele manda mensagem, pô. Você vê se você quer, né? Então você pode entrar em contato com o cliente, a gente fica com aquele medo, não vou mandar, o cara não está precisando de nada. Cara, cada vez mais nós estamos sendo assim bombardeados. Não dá para lembrar, irmão. Pô, vou comprar um celular, nossa, vou lembrar do cara que me atendeu bem na loja da Samsung, sei lá, há quanto tempo. Puta, e aí, brother? Não vai lembrar. Só que se o cara me manda uma mensagenzinha, e são esses caras, quando você olha os processos de venda, que mais vendem, velho. O melhor corretor, o cara que tá sempre lembrando. Pô, e aí, fulano, tá procurando um imóvel, tá precisando souber de alguém que esteja procurando. Pô, cara, lembra de eu ter um brother que tá procurando. Então, cara, a gente vai na base. Ativamente na base fase uma diferença gigantesca. Assim, então, isso eu gostei. Acho que melhor do que aproveitar uma base de CRM, né, que são os leads ali que em algum momento não avançaram, é aproveitar a própria base de clientes que a gente tem. Então, oferecer algo diferente, né, que é o upsell que a gente faz, ou pedir indicação de pessoas. Então, a gente já tem um cliente, por que não pedir para ele indicar o nosso serviço para outro? Então, aproveitar aquilo que a gente já tem dentro de casa. Acho que isso é muito importante. Gui, para você, cara, assim, ó, base de CRM, base de contato. O cara tá ouvindo a gente aqui, tá vendo a gente no YouTube e tal, enfim, por onde estiver assistindo a gente. Não tenho contato, tô abrindo agora, vou vender serviço, sei lá, vou dentista, vou vender consórcio, seja o que ele for vender. Como é que ele faz, cara? Dá para comprar a base? Tem ferramenta que faz isso? Como é que ele dispara? O que funciona, o que não funciona? Cara, legal. Bom, antes de falar sobre isso, acho que é interessante a gente falar hoje. No nosso time comercial, no nosso processo comercial, a gente tem duas formas ali de fazer o comercial, que é uma coisa, acho que todo mundo que está ouvindo aí sabe, que ou é a parte de tráfego ali, que a gente tem as campanhas, e também a prospecção ativa, né? Isso é muito importante, trabalhar essa base. Então, como que a gente trabalha uma base CRM? Fazendo prospecção ativa, trabalhando, no caso que a Gabi citou aqui, a gente extraiu essa base do nosso próprio CRM e tal, a gente gerou uns filtros lá e trouxe essa lista e começou a trabalhar.
Então, cara, primeiro é ter uma ferramenta que te possibilite você trabalhar de forma adequada com essa lista, né? Com essa lista de prospecção. Então, você consegue montar de forma estratégica uma base ali de pessoas que você quer abordar, né? A gente usa isso dentro da nossa própria plataforma, né? Hoje o comercial, todos os nossos consultores, nosso time inteiro, nosso processo comercial roda dentro do nosso próprio produto, né? Então, a gente trabalha muito isso, prospecção ativa. Teve semanas ali que a gente fez mais de 20 mil disparos, né? De uma forma bem rápida, bem simplificada. Então, você precisa ter uma estratégia, mas você precisa primeiro ter uma base, né? Então, de uma origem, você pode usar sites aí que geram base de dados, tem várias soluções aí de mercado para gerar essa base. Você pode trabalhar com uma base que você já tenha do teu CRM, uma planilha que você tenha, né? Quando a gente fala CRM, a gente está falando só de software. Tem só o número do WhatsApp. Você precisa do número do WhatsApp. Você pode ter uma folha de papel. Né? Exatamente. Então, você precisa basicamente de 2 dados ou só o WhatsApp ali, dependendo da forma que você vai trabalhar a estratégia de abordagem. E aí você começa a trabalhar uma cadência e também testes de cópia ou mensagens que você vai mandar para essa pessoa, ofertas ou até mesmo uma estrutura de cadência que o Gui falou aqui, que a gente faz muito isso, cadência de mensagem, né? Por exemplo, o nosso comercial, a gente tem uma estrutura de envio. Então, a gente vai trabalhar uma lista, vamos supor, uma lista de 1.000 pessoas ali, 1.000 leads numa semana. Então, primeiro a gente gera valor, né? Pô, é mó chato você ficar recebendo alguém tentar te vender algo ali de primeira, né? Então, isso gera até bloqueio e tal. Então, a gente tem uma inteligência, gerar valor. Então, primeiro você gera valor, seja com conteúdo, um e-book, uma consultoria, uma análise, né? Então, por exemplo, sei lá, a empresa vai uma consultoria de processos gerenciais, né? Pô, a primeira mensagem, assim, na minha opinião, que você poderia mandar pro cara gerando valor pô, deixa eu entender tua operação, pô, sou especialista nessa área, porra, não vou te cobrar nada, só pra gente trocar uma ideia, você tá gerando valor, você tá oferecendo uma consultoria gratuita. E aí você vai trabalhando essa cadência de mensagens ali dentro do período da semana, até você chegar ali num processo ali comercial, de fechamento e de contrato. Então, a gente hoje usa a nossa própria ferramenta para fazer isso. Então, a gente tem bases de diversas origens e a gente trabalha com a galera essas abordagens gerando valor, a gente testa o que está dando mais certo. Pô, essa mensagem a gente teve de 1.000 disparos, a gente teve, sei lá, 100 interações. Porra, legal. Essa mensagem trouxe o impacto. Né? E a gente vai avaliando dia a dia o que está trazendo mais resultado e a gente começa a escalar aquilo. Cara, de uma forma bem simples, assim, o processo, né? Então, a gente cria ali esse fluxo, a gente faz um disparo ativo aqui hoje em poucos minutos, né? A gente consegue fazer isso. Então, hoje existe muita ferramenta que faz e possibilita. Você não é um bicho de 7 cabeças. Caramba, como é que eu vou mandar isso? Como é que eu vou criar isso? Existem estruturas, softwares, inclusive o nosso. Hoje a gente roda inteiro do nosso software. Mas, cara, tem um adendo que a gente pode fazer para quem quer fazer venda rápida, né? Pô, tem o meu negócio, estou precisando vender, bater meta e tal, e quero fazer disparo para quem é minha base de cliente ou para quem eu não tenho base de clientes, quero comprar, né? Hoje você tem vários modelos, né? Tem que tomar cuidado, porque é fácil você ter um número bloqueado. O WhatsApp está muito bom nisso. Por mais que a gente use, a gente tem, às vezes, um número bloqueado também, cara, dá para se dizer que, massa, o Zuck está fazendo, né? O Zuckerberg está fazendo um bom trabalho. Por quê? Porque aí você não vira um spam igual virou e-mail, os caras estão cuidando. Né? Então, o que rola ali, né? Comprei um chip novo. Primeiro, tem o WhatsApp oficial e não oficial. Se o cara compra um chip novo, o Meta sabe. Você sai disparando, ele vai lá, pum, toma bloco. Se usa um chip antigo, já é teu chip, você tem que tomar cuidado com o volume. É 450, né? Recomendação? Isso. 450 diário. É coisa pra caramba. Só que se você sai mandando porcaria, mesmo um chip antigo vai bloquear. Entendeu? A gente já teve chip bloqueado porque a gente disparou 20 mil num dia e fudeu. Chip antigo. Então a gente vai descobrindo até onde dá pra esticar a corda. A gente foi meio ousado demais, eu diria, né? Mas enfim, a gente testou. Então estamos aí pro erro, estamos pro aprendizado. Então tem o meu número. Saiba que você corre o risco. Mas assim, para evitar o risco, número oficial. Não sai disparando aí só pelo... tem um WhatsApp Business aqui, vou contratar uma ferramentinha que dispara e vou mandar para uma base que eu achei aqui na internet. Cara, esquece, vai dar pau. A base tem que ser uma basinha mais qualificada. Um cara que tem minimamente um interesse ou que tem uma correlação com o teu produto ou serviço. Senão você vai dar um tiro na água. É tipo, cara, um perfil de empresa que tem mandado bastante mensagem. Agora eu não sei se não tenho recebido mais tanto. São as empresas de telefonia, né? Então, tipo, a TIM, a Oi, a Claro, querendo vender rede, fibra. Pô, velho, os caras pegaram nossa base e, pum, começaram a disparar. Pô, chato, né? E os caras estão ficando espertos, que eles mandam assim, oi, tudo bem? Então, você só manda assim, oi, tudo bem? E aí você fala, bom, quem que é no meu WhatsApp? Por quê? Porque a gente sente que ainda consegue ter um ambiente privativo. Então, por isso que funciona. O WhatsApp é a única ferramenta, a única que você tem praticamente 100% de taxa de visualização. A taxa de resposta vai depender do quão interessante você está sendo na tua abordagem.
Né? Se você for só interesseiro, quiser vender, o negócio não tem nada a ver com aquela pessoa, aí ninguém vai te responder e a chance de você tomar um bloco é grande. Mas 100%, cara, é raro. Agora pega e-mail. Às vezes e-mail, a taxa aceitável de e-mail é 10%. Então olha só, para você ter 10 mil pessoas numa base não é uma coisa fácil, 1.000 pessoas abrem teu e-mail. Só abrem teu e-mail, só isso. E aí quer dizer que depois toda essa base vai ter que convencer no processo para o cara ler o seu e-mail, né? Porque não é só abriu, você não lê. Dependendo do que você botou no primeiro parágrafo, tchau, o cara já não lê, vai embora. Então, cara, vamos falar a verdade, é complexo pra caramba o processo de prospecção ativa. É uma arte prospectar, é muito difícil realmente, né? Boa. Agora, uma parada que eu queria perguntar para vocês. A gente falou um pouquinho aqui sobre o papel do líder, mas tem uma parada que eu acho que vale a pena a gente pontuar, que é a rotina de um time comercial, assim, sabe? A gente está numa fase aqui de muito teste, né? Cada um testando frentes diferentes, fazendo prospecção, e a gente teve um período aqui que a gente ficou muito... Nós somos a gente vem do tráfego pago, né? Nosso DNA, então a gente ficou muito viciado em tráfego pago, né? Isso é uma droga, assim, né? Que você fica ali consumindo, bota mais na ferramenta, vai vindo mais lead. E aí chegou um dia que a gente cortou para poder aprender um processo novo. Qual que é a rotina do comercial bacana? O que esse cara chega e faz o quê? Vai olhar CRM e tal. E do líder? O que o líder faz? Se o vendedor tem uma rotina, o que o líder faz? Né? Vai cobrar a rotina do vendedor? Como é que é isso na prática? Cara, Gabi, você quer puxar a parte do vendedor aí? Eu falo da parte da liderança. Então, a rotina de um vendedor primeiro, sempre ficar de olho na agenda, né? Então, analisar as demandas do dia ali que surgiram decorrente do dia anterior. Segundo, fazer follow-up com pessoas que já estão paradas. Então, trazendo, né, um pouquinho daquela cadência que a gente comentou. Então, não... a pessoa fez a reunião, falou que não ia fechar, vou simplesmente largar, ou falou que ia me dar um retorno, depois sumiu, né? Então, aqui, de fato, ficar em cima, que é ter uma cadência ali de follow-up. E terceiro, fazer uma prospecção ativa, analisar contratos, né, que estão parados, pagamento que não foram efetuados, ficar de olho no CRM. Então, tem bastante coisa para fazer, não necessariamente precisa só fazer reunião ou só fechamento de contrato. Então, tem um pouquinho de cada coisa que a gente faz ali durante o dia. Eu acho que o principal papel do líder é, primeiro, entender como o time está funcionando, como é que está a rotina do time. Diariamente, eu tenho várias trocas ali para entender o que tem gerado fricção, o que está gerando fricção. A gente tem uma reunião ali que a gente faz semanalmente com todo mundo ali para entender, cara, o que tem na mesa, como é que foi tua semana, entender os números, por que esse contrato não foi, o que você tem em negociação. Então, o papel do líder ele é um suporte, né? Porque o consultor ali ele está muito focado no dia a dia, na rotina dele, ele não consegue, às vezes, pensar muito fora da caixa. Então, o papel do líder é estar dando suporte, mas pensando fora da caixa. Que estratégias a gente vai trazer novas? Que tipo de fricção? Pô, se eu sento com o Léo, com a Andresa, né, com a Ruth, enfim, e a galera me traz o mesmo problema, opa, a gente tem que olhar para isso. Se a gente está com um problema, uma fricção, aí seja de oferta, seja de demanda, seja de processo, o que a gente pode pensar? Então, a gente começa a trabalhar muito com... A liderança é muito um suporte para que o time dê certo. Então, a gente está fora da caixa, olhando aquilo acontecer, e a gente tem que trazer oportunidade, trazer ferramenta para a mesa, trazer oportunidade deles darem ideias, né? Porque eles estão na ponta. Por mais que eu fale, cara, isso aqui é tesão de fazer, vai e faz. Cara, quem está na frente do atendimento são eles. Então, eu preciso ouvir. Então, a gente tem um papel de ouvir muito. Então, eu sento com eles ali, cara, me fala da tua semana. Pô, eles abrem a agenda. Pô, eu falei com esse cara, olha a conversa. Eu falo, legal, cara, mas por que não fechou o contrato aqui, na tua opinião? Pô, porque a oferta é assim, pô, então uma condição vamos fazer, cara. Vamos colocar na mesa, vamos fazer pro cara. Dentro das condições ali, né? E eu dou autonomia. Eu deixo eles pensarem. Se você tivesse essa oportunidade, essa carta na mesa, você fecharia esse contrato? Então tá aí, tá a carta, então a autonomia tá na tua mão. Então o papel do líder é muito isso, assim, sabe? Trazer um pensamento, uma visão fora da caixa e dar possibilidade, ferramentas, ideias, pensar em novas estratégias. Eu e a Gabi, a gente tem uma troca muito grande com isso. O que dá para a gente fazer? Então, assim, esse é o papel do líder, ser um suporte e um amparo ali para tirar essa fricção, para que a gente consiga escalar a performance. Principalmente pensando nessa última semana do mês, né? Todo mês tem uma condição especial. O que a gente consegue oferecer de diferente para que o time consiga bater a meta, ou melhor, né? Dobrar a meta que eles já superaram. Tipo a Dilma, assim, né? Boa. Cara, mas é uma parada que eu aprendi muito cedo isso, e até hoje, você vê um colega, sei lá, num churrasco, qualquer colega vai falar, pô, cara, preciso aumentar minhas vendas e tal, né? Eu sempre provoco, falo, tá, como é que é o teu processo lá hoje, né? A tua rotina lá com o teu time? Você faz uma reunião semanal? Não.
Você sabe quanto vendeu já esse mês? Sabe qual é a perspectiva? Tem uma meta? Não tem. Eu falo, cara, então você está vendendo? Então, teu anjo é forte, irmão. Cola nele lá, agradece a Deus, porque tua empresa está nas mãos de Deus, né? Agora, o que eu aprendi lá atrás, o cara falava assim, ó, brother, uma vez, nunca mais esqueci, um mentor, ele falou assim, só tem uma reunião na tua empresa que você nunca pode faltar, velho. Ou você tem que ter alguém lá que você sabe que está olhando e está acelerando, é reunião de vendas. Ele fala, vendas, tem um outro cara que fala que vendas cura tudo, né? Ele fala assim, cara, pode aparecer, você está com reunião com o CEO da empresa, não sei o quê, bababá, todo sócio reunido, se aparecer o teu melhor comprador, aquela venda bizarra, todo mundo para e fala, vai lá atender. Vai lá, então, venda é fora, venda tira todo mundo, sabe? Venda chama atenção. Vendendo tem que estar o tempo todo. Então é uma parada que assim, né? Tua liderança tem que estar puxando, tem que estar motivando o time, tem que estar no gás, tem que estar correndo, acelerando, botando para quebrar, porque senão o teu time não vai seguir na mesma velocidade, né? Eu já vi muito estudo e acontece muito isso, né? Às vezes você pega um vendedor fudido numa empresa, o cara é muito bom, cara, vou trouxer ele pro meu time, tô arregado. Aí o que acontece? Aquele cara que é muito foda numa outra empresa não vai se adaptar ao teu negócio se o teu negócio não tiver com essa cultura. Porque lá ele tá mandando ver porque ele tá num ambiente de crescimento. Aquela história que um cara foda entra numa empresa mais ou menos, ele fica mais ou menos. O cara mais ou menos entra num ambiente que só tem gente foda, ele fica foda. Né? Então isso aqui, cara, tá totalmente relacionado. Então é muito comum a galera falar, não, vou trazer um vendedor da empresa X, da Microsoft, que os caras são foda, são top. Cara, vai botar na tua empresa, vai dar ruim, porque, cara, se a tua empresa não tem a cultura da Microsoft, então você vai ter que se adaptar, vai ter que bolar um formato que faça sentido, né? Então isso é muito importante, assim, ter essa rotina de venda, né? A motivação, Gui, é uma parada, assim, foda. A galera, queira ou não, a liderança, ela é um espelho do time. A galera se espelha em você, né? Você é à frente do negócio. Então, a motivação é algo importante tanto para a liderança, você tá motivado, né? A gente sempre fala, até né, trocando uma ideia com o Thiago da Monist lá, falou, cara, o time tem que estar motivado, cara, o comercial tem que ser faca na caveira, e é um ambiente assim que a gente puxa muito isso, a gente faz buzinaço aqui, a gente puxa, a galera, né, a gente tem agora, cada um, né, faz a inicial do nome, sai da cabine ali de reunião, fechou um contrato, pô, faz o G, faz o P, você sente aquela vibração, e isso, cara, é impressionante como essa energia, ela passa dentro, e todo mundo quer fazer a inicial do nome, todo mundo quer tocar a buzina, então, cara, a motivação é um tempero, digamos assim, no comercial muito importante. O líder precisa puxar, ele precisa ser o exemplo dessa motivação, porque isso contagie todo o time. Depois que contagia, irmão, a parada, a atmosfera, você entra ali, às vezes, né, a galera tá com, vamos lá, vamos tocar essa buzina. Acho que o principal papel de um líder também é, primeiro, o óbvio, né? Não esquecer que a gente está lidando com pessoas e todo mundo ali tem um sonho. Então, o papel de um líder é também sonhar o sonho daquele vendedor, porque assim ele vai se sentir mais motivado. Então, eu, Gabi, tenho um sonho, né? Sempre deixei claro, enfim. Sim. E eu sei ali hoje dos meus colaboradores também o que eles querem alcançar. E claro, né? E a gente vai, querendo ou não, todo mundo sabe onde o calo aperta. Então, vai cutucando, exatamente. Bem legal. Sabe que, só para antes de passar para a tecnologia, tinha duas empresas que sempre chamavam atenção, né? A primeira, amigo nosso, Leonardo, da Franchise, 300 Franchise. Os caras montaram uma cidade em Joinville, são os maiores vendedores de franquia no Brasil, assim. Os caras são muito top. E a segunda é a G4. E aí eu vi a 300 Franchise bem antes da G4 ainda. Os caras bate o bumbo, galera, estacionamento, gritaria, aquele troço. Você fala, caramba, tipo, você olha e fica até meio, nossa, o que é isso? Né? Torci o nariz pro negócio. Fala, não, isso aí lá não funciona no meu negócio. Os caras são muito esquisitos. Aí, puta, fui na G4 e vi também isso. Falei, cara, na G4 os caras ficam separados lá na G4. Separados, tem uma sala separada. Por quê? Porque é como se fosse uma selva. Eles falam, aqui é selva. Os caras estão lá, confusão, buzina, e a falação e tal. Cara, só que a hora que você entra, você sente alguma coisa. Foi aquele dia que eu vi, eu falei, é isso. Você tem que trazer essa energia. Como? Aí você vai definir se o teu vai ser um sininho, você vai bater na mesa, você vai trazer vai tocar uma sanfona, vai, sei lá, vai cantar rezar um Pai Nosso, seja o que for. Mas tem que gerar energia, tem que gerar aquele calor que gera, sei lá, num jogo de futebol, entendeu? Então, essa energia, quando você traz para dentro, muda o jogo completamente. Tanto que a gente começou a fazer aqui a buzina, a galera começa a sentir falta. Verdade. Então, o pessoal começou até a brincar. Fala, pô, vocês ficam fazendo um buzinaço lá, começa a fazer falta. Fala, pô, hoje não teve buzina, o que está acontecendo? Então, a gente começa a sentir falta. Então, fica um negócio sinérgico entre o time e, de fato, faz uma diferença gigantesca, concordo. Galera, vamos passar para a tech, para a gente caminhar para a reta final. Tem uma parada que me chama muita atenção, que acho que a tecnologia, para mim, é sempre ganho de eficiência, né? Você só traz tecnologia se você vai ganhar mais eficiência. Você vai fazer mais com menos, né? Ou com aquilo que você tem. Para mim, isso tecnologia só se for para fazer. Se não for, esquece, vai ficar na planilha, fica no papel.
Né? Se você não vai ganhar nada com isso, para que você vai botar tecnologia? Vai pagar para um software? Vai gastar mais? Esquece, deixa quieto. E tem uma parada que acho que a gente faz aqui bem feito, que a gente começou a fazer faz um tempo e foi aprendendo o valor disso, é que todos os nossos leads que chegam, a gente ou perdia muito lead, né? O cara chegava, a gente perdia porque demorava para falar. Sei lá, o cara chegava sábado e domingo, vai falar com o cara na segunda-feira. Já era, irmão. O momento que ele estava com dor é a hora que ele vem falar com você. Né? Uma parada que eu aprendi uma vez, ele fala assim, qual o melhor momento para vender para alguém? Daí você ficava, não, melhor momento. Fala, momento é que ele está falando com você. A hora que você manda a proposta, o cara está lendo a tua proposta. Esse é o momento de falar com ele, que ele está falando, pô, tô dando atenção para isso. Agora é a hora de convencer o cara. Né? E como isso é, nossa, cada vez mais em negócios diferentes, assim, que a gente acaba participando, mentorando, a gente vê como isso funciona. E aí a gente resolveu automatizar essa primeira etapa, não perder. E hoje o nosso time fica só olhando mais o lead qualificado. A gente tem toda uma conversa, né? E olha só o cara qualificado. Como é que é isso, Gabo? Qual a percepção disso? Isso melhorou? Dá para olhar só o qualificado de fato? Como é que você vê na prática isso, assim, que é essa parte de automatizar a etapa inicial da venda? Isso melhora muito a questão do resultado, porque, querendo ou não, o que o vendedor mais quer fazer é vender. Então, é fechar o contrato, né? É conversar com pessoas qualificadas que já estão mais avançadas. Então, desde ali do momento que a gente automatizou todo esse processo inicial, quer perguntar primeiro o que a pessoa procura, né? Se de fato ela tem um perfil, se ela tem interesse, ou no final das contas ela só tem uma dúvida. Toda aquela parte do follow-up, né? Que a gente também consegue automatizar. Isso facilita muito e ajuda até no engajamento do próprio time comercial. Porque fazer esse trabalho, né? Querendo ou não, que é um processo manual, demanda tempo, não é uma coisa legal de se fazer, né? O que a gente mais gosta é ter o contato ali direto com essa pessoa que já quer fechar o contrato. Então, isso ajuda, querendo ou não, no tempo e no engajamento do time. Quer gastar tempo com aquele que está disposto a comprar, não com o curioso, né? Ah, só vem dar uma olhadinha. Ninguém quer uma olhadinha. Todo mundo quer vender para o cara que veio para comprar, né? Ô Gui, e a parte de disparativo CRM ali que a gente faz? Hoje a gente faz um follow-up automatizado. Como é que é isso na prática, mano? Cara, legal. A gente tem uma estratégia, depois que a gente roda a prospecção ativa, né? A gente consegue montar ali uma estratégia de disparo depois de acompanhamento. O follow-up nada mais é, acho que é legal falar também um pouquinho, é o acompanhamento depois de uma ação uma estratégia que você deu o start ali, né? Então, a gente faz isso de forma automatizada dentro da nossa ferramenta, onde eu consigo parametrizar ali, por exemplo, quanto tempo eu vou esperar até essa pessoa responder. Então, eu consigo programar mensagens de follow-up, até a cadência que a gente fala, é isso. Então, se o cara teve um comportamento, a gente disparou, 24 horas o cara não deu retorno, a gente faz um acompanhamento com ele. Então, dispara uma mensagem ali programada, né, dentro da estratégia que a gente combinou, e ele faz esse envio para o cara. E a mesma coisa durante o processo ali que a gente determinar. Por exemplo, follow-up de uma semana. Então, cada dia tem uma ação já pré-agendada dentro daquele período. Outra forma que o follow-up ele é eficiente. Por exemplo, a gente mandou uma proposta para o cliente, fez o envio do material, né? Então, essa interação com ele. Pô, legal, cara, né? Te mandei a proposta, você conseguiu ver. Tudo isso, cara, isso assim, despende um tempo do time para fazer, enquanto eles estão fazendo um trabalho que facilmente pela tecnologia é otimizado, e eles podem focar em outras estratégias ali, em outras vendas, a ferramenta faz isso de forma automatizada. Então, a gente tem um ganho de tempo, né, de forma estratégica, e isso mantém o lead, a gente fala muito isso, lead aquecido. Você está em contato com o cara tá falando comigo aqui, então assim, e aí a gente começa a olhar, o cara respondeu. Então, o nosso time começa a olhar para, de fato, o que está ali na mesa, né? E o que ainda não teve um retorno, ou que ainda está no processo, a ferramenta faz isso de forma automatizada. Então, isso tem um ganho de tempo e ganho ali também, como você falou, na performance e nos fechamentos, né? Então, isso... Imagina, cara, você disparar para 1.000 pessoas e aí depois fica um a um ali. E aí, tudo bem? Você chegou... Porra, isso é chato pra caralho. Né? Não tem ganho, né? Assim, expressivo. Não tem. Então, a gente utiliza muito o follow-up, porque isso traz ganho e mantém o lead aquecido ali dentro do nosso fluxo. É muito comum hoje, o que eu mais escuto, né, dos leads com quem eu converso, eles falam, ai, Gabi, mas eu não tenho tempo, 24 horas do dia é muito pouco, eu queria que tivesse 30, 40 horas, mas o que eles estão fazendo para otimizar esse tempo que eles poderiam, né, de fato, trazer para a tecnologia? Hoje tem diversas coisas, não só um SDR, né, que é o que a gente chama para fazer essa qualificação, mas inúmeros outros processos que a gente consegue deixar, né, querendo ou não, um pouquinho de lado, automatizar para focar em outras coisas. É que às vezes a pessoa, para crescer, né, às vezes um negócio, ele precisa passar por essa dor do crescimento, né? Ele é sozinho, ele não consegue, mas ele não vai sair daquilo se ele não aprender
parar um pouquinho de tempo, né, para poder olhar e falar, tá, mas como que os outros maiores? Essa pergunta eu sempre fazia. Como é que um cara grande faz? Sei lá, como é que o 300 Franchise que eu comentei, o G4, pô, os caras têm 150 vendedores, cara, alguma coisa eles fizeram diferente, não pode, né? Todo mundo é igual? Não, pô. Aí é burrice de você pensar, falar, não, tô sozinho aqui, realmente ninguém tem tempo e tal. Não, cara, você é limitado, você não tá conseguindo sair daquilo, você vai ter que sentar a bunda em outro lugar, que tem gente que já passou por aquilo para você aprender, senão você vai ficar sozinho pro resto da vida, né? Vai ser o famoso, a gente vende muito para advogado aqui, o cumpridor de prazo pro resto da vida, né? O cara tá lá com 85 anos e cumprindo prazo lá, sabe? Então não vai conseguir, né? Porque não parou no momento apropriado para avançar um pouquinho, né? Entender muita ferramenta, muita coisa nova, né? E assim, tipo, eu posso afirmar para você que o fato de você não executar um follow-up, fazer um acompanhamento, cara, eu posso afirmar aqui que o cara tá deixando a grana na mesa. Na mesa, porque a gente tem, cara, a gente pode mensurar números, inclusive a gente controla isso, em que momento o cara comprou da nossa interação. Então, às vezes, cara, às vezes é na quinta mensagem, o cara, porra, agora eu quero fazer uma reunião e tem interesse em fechar. Não foi na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, foi na quinta. Então, né, e eu sou um cara, né, vendedor de Barça, digamos, das antigas, né, às vezes você falava com o cara falava não, você... Tchau, cara. E era um potencial cliente, né? A gente vê muito isso. A gente tem várias vendas que acontecem na quinta, na sétima interação que você tem com o cara. Então, cara, o follow-up dentro de uma cadência de mensagens, dentro de uma estratégia de prospecção ativa, eu diria, essencial para o fluxo, assim, sabe? Boa. E para finalizar, uma dica de tech aqui, né? O que a gente tem feito? Então, aumente a eficiência mesmo. Cara, não é a nossa, tem um monte de ferramentas fazendo isso. Por óbvio, você que nos acompanha, que sabe casa que pode vir, testar, pegar mentoria. Se você nos acompanha, escuta a gente aqui, cara, chegou no final do podcast, mesmo que você já é um baita, já tem uma baita gratidão. Então você tá com portas abertas para falar com a gente. É só chegar e falar, pô, consumo podcast, que ele me falou isso, aquilo. Quero só aprender com vocês, não quero comprar nada. Venha, tá tranquilo. Mas uma parada que eu acho massa, assim, o momento que a gente está, o melhor momento em termos de tecnologia. O que a gente está fazendo, dependendo do momento que você está ouvindo isso aqui, você vai ter mais coisa implementada. Se o teu formato passa por agendar uma videoconferência pro cara, dá para você fazer uma integração, você bota o teu Google Agenda. Né? Se o teu formato passa, eu tenho um software aqui que eu preciso que caia os leads qualificados. Só o melhor cliente. O cliente está pipocando qualificadinho, tendo esse software também. Né? Isso é feito por API. Tem um formato aqui que eu quero, cara, já posso até vender para o cara e mandar um link de cobrança. Então você pluga lá, sei lá, com asas da vida, com banco digital e manda um link de cobrança. Tudo, absolutamente tudo é possível fazer. De acordo com o teu processo. Se ele já está maduro, é possível integrar, né? Integrar com outras ferramentas que você já utiliza. Então não tem mais desculpa para você não ganhar eficiência. Só que para isso você vai ter que gastar um pouquinho de tempo para entender como fazer aquilo, ter paciência para que aquilo aconteça, senão você vai ficar no formato que você tem hoje. E o formato que você tem hoje te possibilita os resultados que você tem nesse momento. Se você quer resultados maiores, você vai ter que passar por essa selva aqui de entender, aprender e colocar em prática, e testar. Ter a paciência de colocar em prática para ver aquilo que dá certo no teu formato de negócio. Certo, galera? Muito bom. Acho que, entregamos valor pra caramba. Guizão, conta pra gente aí, cara, como é que o pessoal, o que a gente oferece aqui de valor? Assim, como é que é o nosso formato nesse momento? Que a gente está sempre mudando, né? Pessoas que estão nos ouvindo, estão nos acompanhando. Eu queria saber como é que eu faço para usar essa ferramenta de vocês, usar isso que vocês falaram no podcast. Como é que funciona hoje? Cara, hoje de uma maneira muito simples, inclusive a gente está, né, num processo aí de uma oferta de 30 dias, como você já falou, não paga nada para testar, porque a gente acredita muito no potencial da ferramenta. Então, cara, a gente vai muito além de só gerar leads, né? A gente trabalha no processo comercial e no funil de marketing ali, de ponta a ponta. Então, a gente aqui, dentro da nossa plataforma, num único lugar você consegue trabalhar a tua captação, né? Então, que é o primeiro ponto ali do funil, trazer pessoas ali interessadas através do tráfego pago, prospecção ativa, trabalhar a qualificação, acho que isso é um valor que a gente gera. Gerar lead, a gente sempre fala, tem várias estratégias no mercado que geram leads. Pô, uma publicação tua no Instagram vai gerar lead. Mas agora, como trabalhar esse lead, né? Não adianta você gerar muito lead e não ter uma inteligência ali para qualificar isso. Então, acho que o valor agregado que a gente entrega um processo, uma experiência para o cliente de forma simples, né? O nosso público, né? Às vezes, a gente simplifica o processo hoje de captação, de prospecção, de atendimento e qualificação. Então, a gente otimiza teu tempo utilizando tecnologia e processo e te entrega um lead ali qualificado. Não só isso, depois todo o processo ali completo de captação, atendimento, enfim, a gente devolve todas essas informações. Imagina que legal, eu vendi para a Gabi.
Né? Eu tenho toda essa informação dentro da plataforma. Então, como que eu tenho uma captação melhor? Como é que eu trago mais leads desses que eu tô tendo conversão aqui? Então, a gente retroalimenta essa informação do contrato fechado. Então, a gente começa a trazer inteligência de uma forma fluida e automatizada. Então, teu tempo vai ser em fechar contrato. Que eu acho que é isso que o advogado, o contador, independente do mercado que você trabalha, acho que quem está ouvindo a gente, é isso que o cara quer. O cara quer focar no fechamento. O resto da nossa plataforma ele consegue fazer de forma bem assertiva e simplificada. É isso, Gabi? Quer complementar, Gabi? É isso, não, que a gente sempre brinca aqui, né? Querendo ou não, a nossa plataforma, ela trabalha ali hoje para os nossos clientes 7 dias na semana, né? Verdade. Com um único custo, sem pagar 13º, hora extra, então... E para quem nunca viu, assim, é impressionante você ver a IA atendendo, porque só funciona... tem uma frase que, cara, tem que botar na camiseta, falando, ninguém gosta de robô, entendeu? Mas todo mundo quer usar IA. Então, o que acontece? Cara, só funciona porque o cliente não sabe que é uma IA. E é difícil você captar. A gente está o tempo todo falando com outras IAs aí sem perceber, velho. Porque a IA bem configuradinha, roda lindo. E o cliente, eu vi vários estudos lá, até inclusive na RD Summit ano passado, vamos ver se esse ano eles vão trazer bastante coisa diferente. Mas eles mostravam o seguinte, ninguém está preocupado em falar com a IA desde que ela resolva o problema. Você não quer falar com, sei lá, a Calu do Magazine Luiza, o Cabia do Bradesco, essas IAs, se ela não resolve, porque você fica puto. Porra, vou falar com a inteligência artificial, eu não gosto. E aí ela não resolve o problema? Puta que pariu, entendeu? Então eu não quero falar, daí você vai ficando com trauma. Então, se botar uma IA bem redondinha, acompanhar ela, fazer melhoria, ter essa paciência, você tem um vendedor ali por um custo pequenininho, 24 horas por dia, 7 dias da semana, como a Gabi comentou. Então é fantástico. Ficar no formato antigo não dá, não rola mais. A gente usa, né? A gente roda a nossa de novo, né? Eu gosto de falar isso. E a gente mostra pro cliente como a gente vende. Eu falo, cara, tá vendo? Você veio por esse processo, cara. Não acredito que eu falei com uma IA e não era, pô, achei que era você, Gabi e tal. Então, assim, cara, e eu vi casos aqui, assim, né, dentro da nossa plataforma, de a IA fechar a venda, pedir só os dados do contrato. Pô, já imaginou isso, cara? Sem interação humana ali no processo, de fato, ela fechar a venda ali e a gente só passar para o consultor os dados para gerar o contrato. Pô, esse é o sonho de toda a empresa, quebrar, né? esse paradigma de que o robô, ele só vai ali até um limite, né? Hoje não, a gente consegue moldar essa IA para que ela seja extremamente humanizada, tenha um perfil, por exemplo, parecido com o meu ou parecido com o do Gui, para que, de fato, ela solucione aqueles problemas que eu quero. Boa, boa. Galera, deixem o LinkedIn ou o Instagram, se o pessoal quiser conversar com vocês no particular. Você fala, pô, adorei, troca uma ideia, uma mentoria e tal. Como é que as pessoas te acham, Gabi? O meu LinkedIn é Gabriela Assis, no Instagram também. Boa. O meu é Guima Duarte, o Instagram, e LinkedIn, só procurar lá Guilherme Duarte. Estou à disposição, vamos trocar uma ideia, te mostrar como funciona a minha operação aqui. E eu estou sempre à disposição aí de vocês. Show. E o meu é Guilherme _TreeMind, sempre vai me encontrar aí nos canais também, tá bom? Galera, é isso. Você ficou até o final. Primeiro, agradeço pelo teu tempo, né? Em nome de toda a TreeMind. Não esquece, esse é o momento que a gente pede. Puta, compartilha, pega aquele amigo xaropão lá de venda, não tá vendendo nada, fica reclamando, falando que os vendedores não prestam e tal. Manda pra eles. O cara precisa ouvir alguma coisinha que preste aí, sabe? Tem que fazer a diferença. Segundo, comenta aqui. Pô, foi legal, hein, cara? Foi massa. Às vezes até a gente recebia comentários. Pô, vocês ficam atravessando aí o pessoal. Pô, fala um monte de palavrão. A gente falou palavrão pra caramba. Eu tô acostumado a falar um monte de palavrão. Agora que eu tô mais forte na igreja, tem que parar com os palavrão. E é isso, não esquece de comentar, compartilhar, que isso é uma forma de você agradecer pelo tempo que a gente para, pela dedicação que a gente tem de dividir um pouquinho do conhecimento. Um abraço e a gente se vê nos próximos podcasts. Valeu! Valeu!